Você quer saber a conexão entre Bolsonaro, o Boi Bumbá, um rei português que se perdeu em terras marroquinas e um samba-enredo da Escola Gaviões da Fiel e como essa conexão explica a política atual brasileira? Eu vou te responder agora. É através de uma história mítico-ideológica chamada sebastianismo. O que é o sebastianismo e como isso explica a atual conjuntura brasileira e conecta tudo o que eu te disse antes? Dom Sebastião era um rei de Portugal no século XVI e numa excursão para expandir os impérios portugueses em terras marroquinas, ele desaparece. Ninguém sabe do rei, o exército dele é dizimado e o pessoal não sabe se ele estava vivo, se ele estava cativo em algum outro exército, se ele era prisioneiro. E nesse desespero de falta de governança em Portugal, quem assumiu o trono na falta de um herdeiro, já que Dom Sebastião não era casado e não tinha filhos, foi o seu tio, que ele era um arcebispo, que era o Dom Henrique. Dom Henrique assume o trono e morre depois de 2 anos, ele já estava bem velhinho. Ou seja, não tinha o rei e o rei provisório, nenhum dos dois tinha uma linha sucessiva ao trono, não tinha nenhuma linhagem real. Instaura-se um problema político em Portugal, onde não tinha ninguém com direitos ao trono, o trono estava vago, e aí você começa a ver um monte de movimento vindo da Câmara Portuguesa, com tentativas de golpe, fraude de documentos, onde um monte de gente clamava ter alguma ligação direta ou indireta, né, em relação à linhagem real. Acontece uma série de manobras que não foram supervisionadas pela falta de um monarca, e a gente começa a ver problemas de improbidade administrativa, desequilíbrio fiscal e o país começa a entrar em uma séria dívida, né, inclusive internacional, quase chegando à sua bancarrota. O povo começa a ver aquela disputa pelo poder dos membros do parlamento português e aí começa a criar uma certa desilusão no povo. E o povo começa a criar um inconsciente coletivo da seguinte forma: político não presta, os políticos não estão lá para nos ajudar, os políticos só estão em busca do poder e a questão moral ética e o real intuito que move uma pessoa à vida política começou a ser questionada em Portugal. Logo, toda a classe política cai em descrédito em relação à população portuguesa. E aí o que acontece? Acontece um movimento místico onde as pessoas começam a clamar pela volta de Dom Sebastião. O Dom Sebastião provavelmente já estava morto e foi morto depois de muitos anos, a gente ficou sabendo, né, por registros históricos. O pessoal começava a querer clamar a volta do mundo dos mortos de Dom Sebastião, sendo que apenas Dom Sebastião conseguiria restaurar a ordem e a qualidade de vida no país e para o povo português. E aí essa história mística começa a criar popularidade em trovas, canções, em livros, em jornais da época, em peças de teatro, em grandes centros econômicos, e a coisa começa a se expandir, e aí as pessoas realmente acreditam, acontece o movimento da vinda de um monarca messias para restaurar a ordem em Portugal. O sebastianismo foi muito forte até o século XIX. E aí vieram as guerras napoleônicas, a Inquisição, e mesmo assim, com toda a perseguição da Inquisição, não perdeu força. Expandiu fronteiras, saiu de Portugal e chegou no Brasil. No Brasil, chegou pelo norte e nordeste e se espalhou para o Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, existem diversas lendas do Bumba Meu Boi ou do Meu Boi Bumbá, e cada região tem uma história diferente. Quando a gente fala do Meu Boi Bumbá no Maranhão, a gente está falando de uma lenda de um boi mágico, que ele tem uma estrela dourada na testa, que ele é a reencarnação de Dom Sebastião, que está escondido na ilha de Lençóis, e que no tempo certo ele retornaria como grande rei e restauraria a monarquia, não só no Brasil, assim como em Portugal e em todas as nações monárquicas da Terra. Para você ter uma ideia da influência do sebastianismo, né? Antônio Conselheiro, em um dos seus discursos na cidade de Canudos, ele fala do retorno de Dom Sebastião para restaurar a monarquia no Brasil. Agora, o que tem a ver o sebastianismo até hoje? O que tem a ver com o enredo de Escola de Samba da Gaviões da Fiel? Bom, tem um enredo da Escola de Samba Gaviões da Fiel de 1999 que conta justamente essa lenda, essa história de Dom João como boi bumbá na Ilha de Lençóis. Vale a pena dar uma pesquisada. Mas e o que tem a ver o Bolsonaro? O sebastianismo, ele explica como as pessoas votam hoje. Elas
não estão tão preocupadas em relação aos planos de governo dos atuais candidatos ou coligações que porventura possam aparecer ou pela ideologia, mas eles querem uma figura mística que vá resolver o problema da população, o problema de um país. Eles acreditam em um presidente salvador. E os presidentes, os candidatos, na verdade, né, não só a presidência, mas governadores, prefeitos, ou mesmo deputados ou senadores, eles escolhem essa entonação mítica do sebastianismo para se apresentar como o salvador, a pessoa que vai resolver todo o problema. Quando na verdade a gente tinha que estar pensando em votos estratégicos, né, de senadores para compor uma maioria no parlamento, para identificar quais são os projetos de lei que melhor impactam as nossas vidas no dia a dia, o que é melhor para a economia brasileira. No sebastianismo, a moral dos políticos ela está muito baixa e as pessoas começam a sofrer de uma séria desilusão em relação à política. Então as pessoas, por não entenderem de política, elas acabam se tornando mais desiludidas e cada vez mais alienadas. E elas não são convencidas por um argumento um pouco mais teórico, ou elas simplesmente não têm um senso crítico em relação ao candidato que elas vão votar. Mas no sebastianismo existe uma alienação e uma desilusão tão grande que as pessoas não querem ouvir plano de governo, quem é a equipe econômica, o que vai acontecer com a educação, o que vai acontecer com as reformas tributárias ou da Previdência. Tudo que elas querem é um salvador ou uma salvadora, um Sebastião para salvar a nação. E os políticos usam isso. Eles acabam. Na verdade, isso até é um caminho mais prático para eles. Então, o debate político ele se enfraquece, a gente sai um pouco da, da parte técnica política, o que eu sou capaz, quem é a pessoa mais preparada, e a gente entra em duas situações. Uma de me colocar como salvador e a segunda de colocar meus opositores, assim como a gente viu lá no Congresso, lá entre os parlamentares de Portugal, né, no século XVI, que eles estavam brigando, tentando fazer golpes para conseguir o poder, ou até mesmo falsificando documentos, a gente coloca as outras partes, as terceiras partes opositoras, como os grandes vilões. Então eu sou o restaurador da ordem, da esperança do povo. E a gente vota assim. E os candidatos se colocam assim. Eu espero um Messias. E essa é a conexão com o bolsonarismo, com o Bolsonaro, né? Ele se colocando como o salvador, a pessoa acima de corrupção. Então, nesse discurso sebastianista, a gente não coloca nem à prova princípios éticos morais do candidato. Ele simplesmente, ou ela simplesmente, é o salvador e ponto. Então não importa se apareçam notícias na mídia, fake news, ou se a própria pessoa diga alguma coisa contra ela mesma, as pessoas não ouvem, porque elas estão num movimento de idolatria. É o sebastianismo brasileiro. Eu vou provar para você. Inclusive, não só Bolsonaro usa isso, todos os candidatos usam isso. Eu anotei aqui para você ver qual é a a entonação de marketing político que cada um usou na eleição de 2022. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, a Tebet, eu tô falando para presidente, né? Ela colocou aqui, ó, uma nova esperança para o Brasil. Ela como o novo Sebastião, se colocando como a esperança do país. O que mais? Bolsonaro, salvar a família brasileira. Então ele é o salvador, ele é o reconciliador da família, né? Ele vai trazer a paz na sua família. Lula, o Brasil feliz de novo. Ou seja, só o Lula pode trazer felicidade para o país. Soraya, chega de brigas e confusão. Ela vem como a reconciliadora da nação. Olha só, igualzinho Dom Sebastião. E o Ciro, a rebeldia da esperança. Então, ele é o único rebelde que vai restaurar a esperança do brasileiro, né? Ou seja, todos eles se colocam como o Dom Sebastião, o presidente salvador. Por que é importante a gente estudar o sebastianismo? Porque a história se repete e ela funciona em ciclos. Então, quando a gente estuda o sebastianismo e vê como isso impacta as eleições brasileiras, a gente começa a ver como, por exemplo, o diálogo político se desgastou de tal maneira onde, por exemplo, uma pessoa de esquerda e de direita não conseguem conversar, se respeitar e ouvir as oposições contrárias uns dos outros sem brigar ou perder a amizade. Porque simplesmente existe um princípio de idolatria causada pelo movimento, né, do sebastianismo, e os políticos tomam proveito disso,
e a gente começa a idolatrar de tal forma esses políticos, né, colocando eles em pedestais de ouro, e a gente desgasta, né, as bases democráticas da nação, que é o discurso livre, a troca de ideias, a democracia, a gente conviver com ideias opostas e aprender com elas, e aí eles vão instaurando bolhas, né, eleitoreiras. A gente começa a ver o Dom Sebastião voltando para o Brasil, e as pessoas simplesmente não cobram dos políticos, elas acreditam e os idolatram, e é exatamente o oposto, né? Nós deveríamos cobrá-los e intensificar essa cobrança durante os 4 ou 8 anos, se for um senador, que estiverem lá no poder. Então, essa é a conexão entre Bolsonaro, Bumba Meu Boi, um samba enredo da Gaviões e um rei que se perdeu no Marrocos e deixou Portugal em apuros. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!